só uma pessoa em sono profundo, dormindo até 45 dias seguidos. Pois é, esse é o caso de uma senhora catarinense que sofre de uma doença rara e pouco conhecida, inclusive pela medicina. E uma equipe da RIC TV Record de Joinville acompanhou com exclusividade durante meses o caso da dona Francisca. A reportagem é da Letícia Carioletti. Olha só. Era uma vez uma princesa que foi enfeitiçada por uma bruxa. Ao completar 15 anos, ela caiu num sono profundo e dormiu por um século. Essa é a história da Bela Adormecida. A personagem dos contos de fadas e esta mulher, a Francisca, que mora em Joinville, tem uma característica em comum. As duas dormem muito. Dona Francisca tem 71 anos, é viúva e tem 2 filhos. Ela leva uma vida quase normal. Quase, porque passa dias seguidos dormindo. Na adolescência eram mais de 12 horas diárias e chegou a ficar 15 dias sem acordar. Chamava, assim, eu atendia, fazia que nem ela disse, que disse para me lavar a boca, chacoalhar. Aí eu atendia, mas aí a memória ainda dava, eu também falava. Levantava, ia comer na cozinha. Ela chamava, vem cá, vem ajudar a fazer o serviço, que eu estou muito atropelada. Eu ia, mas fazia cada besteira. Os episódios de excesso de sono cessaram por cerca de 30 anos, mas depois voltaram e ela chegou a ficar 45 dias dormindo. Familiares a levaram para o hospital, onde recebeu soro e voltou para casa sem acordar. O que intriga a família e amigos é que Francisca tem reações durante o sono e obedece comandos. Eles chegam a dar banho e ela não acorda. Ela só se vira na cama. Só o que ela faz é se virar, se tampar, se está calor, ela tira a coberta, se está frio, ela puxa, se vira para um lado, se vira para o outro, é o que ela faz. A primeira vez que foi dado banho, a gente não levantar, não sentar, né? Ela obedecia os comandos. E agora, na segunda vez que a gente deu o banho, daí a gente pediu para ela fazer um bochecho, né? Passar um pouco de água na boca. Ela aceitou, ela fez o bochecho, tudo, né? Certinho. E também não levantar, não sentar, né? Não levantar uma perna, né? Para auxiliar, para vestir, né? Ela se ajuda bastante, assim, mas totalmente dormindo. Depois da morte do marido, ela começou a dormir mais dias seguidos e o intervalo entre esses períodos diminuiu. Nós acompanhamos. Hoje é dia 17 de outubro, uma segunda-feira, já são 10 para as 6 da tarde e a dona Francisca está dormindo há mais de 30 horas. Ela deitou no domingo, pouquinho antes de fazer o almoço para tirar uma soneca, mas até agora não acordou. A sobrinha Isaura tem tomado conta da tia e tenta acordá-la sem sucesso. Como mora longe, decidiu levar Francisca para outra casa. Com a ajuda de uma vizinha, tiram a aposentada da cama e ela vai andando até o carro, tudo sem acordar. Depois de cerca de 10 quilômetros, ela ainda dorme. E assim, sai do carro e vai até o quarto. E quando ela se sentia firme, assim, tranquilo, estava dormindo. Tranquilo, eu só botei a mão nela e viemos de lá aqui, encostei a mão nela. Veio de lá aqui sem acordar, só respirava. Hoje é terça-feira, dia 18 de outubro, já são 7h25 da noite e a dona Francisca continua dormindo. Desta vez o sono dela já dura mais de 57 horas. Ela está aqui deitadinha na cama, com uma expressão serena e ninguém tem a menor ideia se ela vai acordar hoje, se ela vai acordar amanhã ou depois de amanhã, ninguém sabe. O que a família de Francisca quer é descobrir o que acontece com a aposentada e por que ela dorme tanto. Olhava, ver se estava tudo normal, se estava quentinha, se estava respirando, se estava dormindo tranquila, né? Ficava muito tempo de um lado, que podia ela se acordar e tonta, coisa assim, né? Pra não ter perigo, né? Só que daí a gente foi, com o tempo, foi acostumando, sabe? Sabe que ela tá dormindo, quando ela acorda ela já não cai mais da cama, né? Então assim a gente já foi ficando mais tranquilo, né? Depois de 3 dias dormindo direto, Francisca acordou e voltou para casa. Ninguém nunca tinha gravado ela dormindo. Então, mostramos a gravação. Até quando os outros contavam assim, eu ficava meio duvidando, porque, né? Não sabia de nada. Porque, às vezes, que nem essas vezes, que uma vez dormi 14 dias sem acordar. Daí, quando eu me acordo assim, eu penso assim, deitei de noite. Mas quando eu boto os pés no chão, eu digo, dormi de novo.
Senão eu pensei que deitei de novo, de noite e acordei de manhã. Coisa engraçada, né, gente? O caso da dona Francisca foi acompanhado, inclusive, por uma equipe do Domingo Espetacular da Rede Record. E a reportagem foi ao ar nesse fim de semana. E como esse fato causou muita curiosidade, nem mesmo a própria medicina tem com clareza o que pode provocar esse estado de sono profundo, a gente decidiu ampliar essa discussão e trazer uma especialista. A doutora Alessandra Zanata é neurologista e vai nos ajudar a entender melhor como são esses e outros casos que acontecem também enquanto nós dormimos. Muito boa tarde, doutora. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. O que a medicina tem a explicar sobre o caso da dona Francisca, doutora? Então, a dona Francisca tem um caso que é raro, né? É uma síndrome, tem vários sintomas associados, mas o principal dele é a hipersonolência. A pessoa dorme vários dias. E isso vai variar, tem até o relato, né, na reportagem que ela chegou a ficar 45 dias dormindo, e isso é possível, isso é possível. E como é que é o nome dessa síndrome? É Klein-Levin, que é o nome das primeiras pessoas que a descreveram, né? Entre as características, que é legal a gente colocar, que a doutora Alessandra Zanata estava falando para mim até justamente enquanto que a gente estava observando a matéria, a pessoa tem muita fome, porque a gente estava questionando aqui, mas de que forma, né, ela se alimenta 45 dias direto, por exemplo, de que forma ela se alimenta, toma banho? Ali, por exemplo, a família mesmo acorda e ela vai naquela sonolência dela, ela acorda para esses momentos, como é que acontece? Sim. Então, quando a gente fala que ela está dormindo, ela normalmente não dorme às 24 horas, até pode acontecer que um dia ou outro sim, mas normalmente ela vai dormir em média 18 horas por dia. E daí vai ter algumas horas do dia que ela consegue se alimentar e normalmente come muito, né? Que também é uma característica da síndrome, a hiperfagia, além da hipersonolência. Só que ela geralmente precisa de auxílio, porque está confusa, não sabe direitinho o que está acontecendo. Tanto que eles não têm memória do que acontece nesse período de sonolência. Tá, e isso pode vir por causa de um trauma que aconteceu na vida? Por exemplo, ela perdeu o esposo dela, pode ser um fator psicológico que agrave o problema dela? Pode ser isso? Isso não, normalmente não. Não? O que se imagina que a causa seja autoimune ou pós-infecciosa, né? Então, assim, normalmente, a maioria dos casos acontecem depois de uma infecção, por exemplo, uma amidalite, uma infecção de trato respiratório superior, e alguns dias depois a pessoa inicia com um quadro de sonolência. E por que essa relação de uma amidalite, por exemplo? A gente não sabe, né? É uma resposta autoimune, provavelmente, e daí vai afetar a área do cérebro que coordena o nosso ciclo de sono-vigília. E que normalmente acontece nos homens, né? Conforme você já falou. É bem mais frequente nos homens. Nos homens do que nas mulheres. Mais de 2/3 dos casos são em adolescentes homens. Tá, e daí assim, como diferenciar, por exemplo, um dorminhoco ou uma dorminhoca de uma doença como essa? Um adulto não dorme 18 horas no dia, né? E nem vai ficar muitos dias seguidos dormindo dessa forma. Então, assim, o adulto pode dormir até 12 horas, isso ser normal para ele, mas 18, 20 horas no dia, isso não acontece. E isso é bem cíclico. Então, uma vez por ano, vai dormir 5, 10 dias, quase o dia todo, né? E daí vai ficar o ano inteiro bem. Assim, em média, assim, a periodicidade da doença, ela varia muito de um paciente para o outro. Em média, a cada 4 meses, a pessoa pode ter um episódio desse. E uma outra característica interessante é que, normalmente, ela é autolimitada. Então, ela vai durar 8, 10 anos e remite espontaneamente, assim, para de acontecer. Ah, isso tem um prazo de validade? Um prazo, pode se chamar assim, né? Um prazo de validade. E foi interessante porque essa paciente, ela iniciou na adolescência. Ela teve um quadro, né? Ela começou na adolescência com isso, ficou anos bem e depois, por algum motivo, o quadro voltou. Então, até a gente não tem esse tipo de relato na literatura. Por isso que eles estão tentando fechar mesmo o diagnóstico, né, porque vai ser um relato diferente. Pois é, são exames específicos. Por exemplo, uma pessoa está assistindo agora, dorme demais, está com aquele receio. Será que eu tenho ou não tenho? Que exame que é esse, doutora? Não, normalmente o diagnóstico é clínico mesmo, é pela história. Os exames são feitos para determinar que ela não tenha outra causa de sonolência. Então, por exemplo, na faixa etária dela, uma coisa que causa muito sonolência é a apneia do sono, que a gente já conversou aqui algumas vezes, verdade. né? Então, a polissonografia que foi realizada nessa paciente é mais para descartar que ela tem uma outra doença do sono
que possa estar justificando, principalmente pela faixa etária, que não é o comum. Bom, já que a gente está falando de outra doença do sono, conforme eu até anunciei no programa, inclusive no Jornal Meio-Dia, no início do programa aqui, a gente vai falar das várias doenças do sono que existem. Claro, começamos ali justamente por esse caso que, enfim, a própria medicina não entende ao certo, ainda investiga-se muito esse caso. Mas quais são as outras doenças de sono que existem? E mais, antes de responder essa pergunta, existiria um tempo de sono correto para cada pessoa, um tempo X, ou cada organismo reage de uma forma? A gente tem uma média pela nossa população, assim, a média é em torno de 7 horas e meia, a necessidade de sono para estar bem no dia seguinte. Mas isso pode variar. A gente tem pessoas que precisam dormir 4 horas, pessoas que precisam dormir 12 horas para se sentir bem. Isso varia de uma pessoa para outra. Existe recuperar sono? Digamos assim, não dormir direito a noite anterior, vou dormir mais essa noite. Sim, não é bem assim, mas quando a gente passou uma noite sem dormir, por exemplo, na outra noite a gente fica muito mais tempo nas fases profundas do sono, numa tentativa do organismo de recuperar aquele sono que foi perdido. E aquela cochiladinha da tarde? É boa, é positiva ou é negativa? Não, na verdade, assim, é boa. Tem alguns estudos até que fala da parte cardiovascular, né? Mas não é necessária produto. Esse é mais um hábito, né? Então, mas pode interferir no sono noturno? Se a pessoa tem queixa de insônia, tem dificuldade para iniciar ou para manter o sono, o melhor é não dormir nem 5 minutinhos durante o dia. Ah, é? Quem tem queixa relacionada, que é o contrário, né? A dificuldade para dormir, que é muito frequente. Então tá, vamos lá então para as doenças do sono. A insônia, por exemplo, o que é? Por que tantas pessoas... A gente passou um caso aí de pessoas que dormem demais, mas a insônia com certeza tem muito mais pessoas que sofrem com isso, né? Muito mais, bem mais do que essa patologia que é muito rara. Pois é, exatamente. Né? Por quê? O que é a insônia? Então, a insônia, se a gente colocar nos critérios, né, é a dificuldade para iniciar ou para manter o sono, que vai durar pelo menos mais do que 4 semanas, né? E ela pode ser uma insônia psicofisiológica, quer dizer, não tem uma causa, a pessoa sempre tem dificuldade para dormir, ela pode ser reacional a uma situação específica, né? Tá deprimido, perdeu alguém, né, muito próximo, está muito triste, às vezes relacionada a doenças crônicas, tem doenças que causam dor, a pessoa acorda porque está com dor, então ela pode ser tanto secundária quanto primária, a gente não encontrar nenhuma causa. Né? Dicas para se dormir bem, isso acho que é muito importante, tipo televisão no quarto, tem pessoas que falam o não uso do celular ao lado, né? Isso tem a ver, enfim, tem relação ou não, o que mais? Quais dicas que você daria para quem quer ter um sono bacana, enfim, dia seguinte conseguir produzir de forma legal? Então, se, por exemplo, a gente tenta primeiro identificar se tem fatores associados que podem estar prejudicando o sono. Por exemplo, insônia, relacionada à ansiedade, à depressão, daí a gente tem que tratar ansiedade e depressão. Certo. Agora, se a gente não encontrou nada, né, é mais os hábitos dessa pessoa que está prejudicando o sono. Atividade física regular é muito importante, isso melhora muito o sono, aprofunda o sono, facilita o início de sono. E pode ser à noite? Diminui despertar. Normalmente tem que ser terminada pelo menos umas 3 horas antes do que você pretende deitar. Pode ser de noite, mas não deve ser próximo ao horário de dormir. Tá. Né? Comer, assim, a refeição à noite, né? A comida tem que ser leve, também tem que ser realizada umas 2 horas antes do que se pretende dormir. O ambiente, como você falou, o ambiente tem que ser um ambiente adequado, né? Às vezes é barulhento, às vezes é claro. TV no quarto não é uma boa opção para quem tem dificuldade com o sono. Então, a gente pede para ele tentar identificar o quarto como uma situação para dormir só. Então, não é lugar para trabalhar, lugar para ver televisão, lugar para ler. É para tentar relacionar nem para leitura? Nem para leitura. E o celular, o fato do celular? Não, porque muitas vezes o celular a gente utiliza muito para o trabalho, né? Então, já traz uma ansiedade. Então, você tem que estar disponível 24 horas. E isso atrapalha você relaxar para conciliar o sono. Então, para quem é ansioso e tem dificuldade para iniciar o sono, a gente orienta a tentar deixar, é mais um aprendizado, né? Deixar o celular de lado também. Gente, são dicas, então, para quem tem o inverso daquilo que a gente mostrou, da patologia que a gente mostrou na reportagem, né? Para quem quer dormir bem. Enfim, várias dicas a gente citou aqui. Doutora Alessandra, muito obrigada, viu? Pela sua participação sempre aqui no nosso programa. Excelentes dicas, como sempre. Obrigada, tá? Obrigada.